Hoje eu vou te falar as piores atitudes que um líder de ministério pode ter. Fica aí que talvez você se identifique com alguma dessas atitudes. Tá começando agora mais um Worship Backstage. Esse é o momento de você deixar o seu like para que esse conteúdo chegue a muito mais líderes que precisam saber dessas atitudes e mudar urgentemente. Então a primeira atitude pode parecer óbvio, mas a gente não percebe quando a gente está fazendo. A primeira atitude é centralizar tudo em você mesmo. É você ser o centro da tomada de decisões de todo o departamento. Você centralizar todas as ações tem que passar por você. Tudo que for feito tem que ser passado por você. Você não é a pessoa que autoriza e desautoriza só. Você é a pessoa que, se vai ter que fazer alguma coisa a mais, se alguém precisar fazer alguma coisa, se qualquer atitude, desde a mais simples até a mais complexa, tem que passar por você, você é um líder centralizador. E ser um líder de ministério centralizador acarreta muitos problemas, porque você não consegue, as pessoas que estão ao seu redor ficam 100% dependentes de você. As pessoas ao seu redor ficam 100% dependentes de você. As pessoas ao seu redor não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer. Então, a pessoa não consegue pensar por si mesma e entender o propósito daquele grupo, o propósito daquele ministério, porque tudo está centralizado no líder. Então você tem pessoas super talentosas ao seu redor, pessoas que têm aptidões que são diferentes das suas, e você tem talentos que são piores ou melhores, então cada um tem a sua aptidão, que no que você pode ser melhor, eu sou pior. Mas esse pensamento de ser 100% centralizador acaba acarretando um problema que esses talentos, essas oportunidades, essas parcerias, essa comunidade no seu ministério nunca se desenvolve, porque tudo, 100% de todas as ações tem que passar por você. Existe um momento, dependendo do tamanho do seu ministério, existe um momento que não tem como as coisas não passarem por você, porque o grupo ainda é muito pequeno, as pessoas ainda não estão preparadas, as pessoas não entendem o que estão fazendo e por que fazem o que fazem. Para mim não tem problema nenhum sobre isso. Mas o problema é quando o grupo já começa a se desenvolver, o ministério começa a crescer e mesmo assim você se sente muito esgotado, porque todas as ações, todos os acontecimentos, todas as ações que precisam ser tomadas no seu ministério, no seu grupo, tem que passar por você. E como a gente está falando de um trabalho voluntário dentro da congregação, isso acaba te desgastando mais. E aí as pessoas sentem cada vez mais acomodadas. Cada vez mais elas se acomodam. Por quê? Porque a pessoa que vai assumir a responsabilidade sempre vai ser outra pessoa e nunca a integrante do ministério, a integrante do grupo. E isso destrói o seu ministério de uma forma tão terrível que muitas das vezes é muito difícil de reverter numa mesma liderança. Porque você não cria um senso de responsabilidade, você não cria um senso de pertencimento, você não cria isso porque 100% das ações vem de você. A cor do evento, o versículo, a referência, os pregadores, tudo, desde coisas simples e banais até coisas mais complexas, sempre passam por você. E o fato de sempre passar por você te abre uma possibilidade dessa sensação de estar sempre no controle. E as coisas não vão sair do controle. Mas, ao mesmo tempo, fecha muitas oportunidades de crescimento, de pertencimento, de propósito, de responsabilidade. E tudo isso é perdido quando você não deixa o seu grupo escolher a cor do evento, do congresso, o seu grupo escolher os louvores juntos, como comunidade, os louvores que vão ser tocados, cantados, ensaiados. O seu grupo não pode escolher junto
a referência bíblica que vai ser usada nessa conferência. O seu grupo não pode escolher junto os pregadores que mais eles sentiram que houve uma conexão, que o pregador consegue falar a língua que eles entendem. Tudo isso são algumas ações que podem ser compartilhadas, que você não precisa decidir tudo. Mas, Jonathan, tem pregadores que tem que passar pelo aval do pastor. Mas se você separar uma lista prévia dos pregadores e fazer uma votação, isso já abre mais a possibilidade de que o seu grupo tenha a sensação de estar participando da construção, não de alguém que só manda e tem pessoas para obedecer. Pense sobre isso. Talvez você seja muito bom em administrar uma parte, um departamento, um setor do seu ministério, mas talvez outra pessoa que está ao seu lado, algum outro integrante, poderia ser o seu braço direito, poderia ser a pessoa que te ajudaria a conquistar e a ganhar mais pessoas, aumentar, florescer o seu ministério. Por quê? Isso não acontece porque a maioria das vezes queremos centralizar, não queremos dar autonomia para as pessoas, não queremos deixar as pessoas participarem das decisões. E ser líder é deixar as pessoas participar das decisões. A segunda atitude que eu identifico que mais problematiza, o que mais traz problemas para um líder, é não formar pessoas. E essa atitude está literalmente conectada à primeira atitude. Se quando você sai e entrega o seu ministério por algum motivo pessoal, seja mudança de cidade, seja mudança de alguma coisa pessoal ou até mesmo algum problema particular, seja com pastor, ministério, etc. E quando você entrega, o grupo simplesmente acaba. Você não fez uma liderança boa. Você criou pessoas que são dependentes de você. E elas deveriam ser dependentes de Cristo. Elas deveriam ter autonomia. E lá deveria nascer alguém que te substituísse. Não só alguém, mas algumas pessoas que poderiam te substituir. E um líder que faz e consegue, com o tempo, propor e conseguir conquistar isso é 100% satisfatório, porque você impactou a vida daquelas pessoas de forma extraordinária. Nós não só impactamos as vidas das pessoas quando um grupo cresce em números. Não. Na verdade, mais impactando as pessoas quando, ao eu entregar o meu trabalho, ao eu entregar aquilo que foi colocado nas minhas mãos, as coisas não param, o grupo não mingua, o grupo não se quebra, as coisas simplesmente continuam, porque não era para mim, era para Deus. Então será que você está formando pessoas? Ou você está procurando o próximo, a próxima pessoa que você quer entregar a bucha na mão dela e simplesmente descansar? Esse é o maior pensamento de alguns líderes. Começa empolgado, começa feliz, começa com vários planos e expectativas, mas ao decorrer da jornada, no meio da jornada para frente, o sentimento que mais se tem dentro do coração dos líderes é: eu preciso entregar porque eu não quero mais. Eu quero que chegue o próximo, porque eu não quero mais fazer nada disso. É porque você foi um líder centralizador e você não formou pessoas. Você não deu oportunidade para as pessoas errarem e você ensinar, discipular, treinar. E isso gera muito trabalho. Isso dá muito trabalho para nós fazermos. Gerar, ter paciência, perdoar, ensinar mais de uma vez a mesma coisa, explicar o porquê fazemos, para que fazemos, por que nós trabalhamos dessa forma, por que chegamos nesse método e por que funciona para a gente. E essas perguntas dão trabalho para serem respondidas. E cada vez mais vemos uma geração que questiona, jovens, homens, mulheres, que cada vez formam suas opiniões por uma cosmovisão, seja limitada ou não, mas nunca as pessoas serão impactadas e mudadas. Nunca você vai conseguir
passar o seu legado adiante se você não ter tempo de qualidade com essas pessoas, tempo de discipulado com essas pessoas, tempo de ensinamento, aprendizado. Jesus Cristo, com seus discípulos, ele passou anos os ensinando. E depois da sua ressurreição, ainda passou alguns dias os ensinando. Por quê? Porque ensinar, delegar, treinar, formar pessoas dá muito trabalho. Porque algumas das vezes você vai se decepcionar durante a caminhada. Algumas das vezes você vai ficar desanimado porque você acreditou num talento e esse talento foi pro concorrente, vamos dizer assim. Esse talento, por algum motivo pessoal, familiar, ele teve que sair da cidade, você perdeu esse talento e aí você parece que tem que começar tudo de novo. Por isso, a gente não aposta todas as fichas no mesmo lugar. A gente diversifica, a gente treina todos, a gente ensina todos, discipula todos, porque aí quando chegar o seu momento, e tudo na vida tem um período, a própria Bíblia diz que há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Ele não disse para algumas coisas, ele disse para todas as coisas. E normalmente queremos só aplicar essa palavra para os momentos bons e ruins da nossa vida. Vai mais além, isso vai muito mais além do que nós possamos imaginar. A nossa liderança nunca vai ser eterna. Até porque muitas das vezes queremos progredir, queremos avançar e ficar no mesmo lugar, talvez ficar 20, 50 anos na mesma liderança não seja o seu plano ou não seja o seu propósito. Mas o que tem que ficar depois desse tempo de liderança são as pessoas que você discipula, as pessoas que você formou, as pessoas que foram treinadas por você. E treinar dá muito trabalho, formar talentos dá muito trabalho. E por isso que eu identifico esse como o segundo maior problema de uma liderança de um ministério dentro das nossas congregações. Comece a treinar e formar pessoas. E como eu vou começar a treinar e formar pessoas? Primeiro, formar pessoas não é só simplesmente dar uma tarefa, porque nós não precisamos de pessoas que nos deem tarefa. Nós mesmos já nos damos muitas tarefas e muitas das vezes não as cumprimos, porque não entendemos o propósito. Se nós não lembramos do propósito porque fazemos determinadas tarefas, eu e você mesmo não cumprimos. Imagine o seu liderado, imagine os integrantes do seu grupo, do seu departamento, do seu ministério. Então, comece a delegar. Delegar significa me explicar por quê, para quê e explicar como fazer. E depois, sempre estar ali, ao seu lado, para quando ele errar, explicar, apontar o erro, mostrar as qualidades de tudo que ele fez certo até aquele momento, apontar o erro, fazer o ajuste e continuar motivando para que ele continue se desempenhando um bom papel. Reflita sobre isso se você mesmo está sendo um bom líder. Se você hoje, se por algum motivo você não puder mais exercer o seu papel como líder desse ministério, desse departamento, será que tem uma pessoa te substituir a sua ausência? Será que alguém pode pegar todo esse trabalho que você fez e continuar? Ou será que não tem ninguém que possa continuar o trabalho que você começou? Terceiro, que talvez poderia ser o primeiro problema, né? Primeira atitude. Mas eu coloquei como terceiro: admitir os seus erros. Isso é muito difícil nós fazermos. Eu acredito que esse é um dos maiores ou mais difícil da gente aplicar, pra gente deixar de lado. Por quê, Jonathan? Porque é mais fácil a gente fingir que nada aconteceu e tentar ir mudando aos poucos do que mostrar a nossa humanidade, a nossa fragilidade às pessoas que nós estamos liderando. E um líder que não consegue mostrar sua fragilidade nos momentos certos, ele não consegue conectar com seus liderados. Porque na congregação nós não lideramos por força. E essa é a parte diferente do trabalho.
Porque dependendo da sua vertente de crença e de cosmovisão, você vai acreditar que liderar pela força funciona. Você pode ser um líder no seu trabalho ou um encarregado na sua empresa e a força muitas das vezes pode até funcionar. Por quê? Porque a pessoa se submete ao que você está pedindo pelo bem maior. E qual que é o bem maior? O crescimento da empresa? Não. Ela se submete porque ela sabe que precisa daquele valor, daquela quantia financeira todo mês para ajudar e cuidar de sua família. Mas e na igreja? É onde os líderes de fato realmente nascem. Onde os líderes realmente crescem. São forjados. Porque lá você não lidera por força. Você não lidera por condições. Você lidera por propósito. E quando você lidera por propósito, o propósito tem que estar dentro do coração dos seus liderados. Quando você não consegue admitir os seus erros, você está tentando liderar por força e não por propósito. Cristo mostrou as suas fragilidades para os seus discípulos, não para todos. Olha que interessante. Cristo mostrou a sua fragilidade para os seus discípulos, mas não para todos. E nem foi, e nem foi para todos os discípulos. Então a questão é, você tem que admitir os seus erros que impactam o grupo como um todo. Bom, gente, eu tinha um plano, esse plano pareceu muito bem, só que eu errei. Então, eu peço desculpa para vocês, porque eu estava esperando chegar no X resultados, mas eu não pude chegar nesse resultado. Então ficamos muito aquém do que eu tinha planejado. Admitir os seus erros algumas das vezes, pedir perdão ou desculpas sinceras, vai conectar muito mais com o seu grupo, ao invés de fingir que o problema nunca aconteceu e tentar mudar as suas ações. Simplesmente dar um 360, um cavalo de pau, sem justificativa. Você vai tentar vestir uma máscara ou uma capa de certo, de invulnerável, de forte, mas as pessoas vão ver que realmente você não tem de fortaleza, de força, você não tem força nenhuma. Então pense nisso, líder. Você não deve ficar pedindo desculpa a cada 5 minutos, não é isso que eu estou te falando. Você tem que admitir os seus erros quando isso impacta o seu grupo, quando isso impacta a vida de uma pessoa, principalmente nós que somos líderes de ministérios dentro da congregação, líder de departamento, líder do grupo de irmãs, homens, mulheres, mídia, música. Porque quando você admite o seu erro para a pessoa que foi ferida, para a pessoa que foi prejudicada pela sua ação, pela sua decisão, essa pessoa vai ver um líder que quer liderar por propósito, por princípio, por exemplo. E a gente sabe, principalmente essa nova geração, elas nos identificam quando nós somos autênticos ou não, quando o que falamos está em nossas ações ou não. Na hora de pedir perdão, é bem difícil, mas é necessário. Então, se você não consegue admitir os seus erros e pedir perdão para as pessoas que você prejudicou no seu ministério, você não está sendo um bom líder. Você está querendo liderar pela força, pela imposição. No trabalho funciona, no mundo corporativo funciona, pode até funcionar, mas dentro da igreja e da sua congregação isso não vai funcionar. Muitos podem até ficar, mas com o tempo elas vão embora rápido, porque elas não vão ganhar nada aqui. Esse é o problema. No trabalho, no mundo particular ou no mundo corporativo, as pessoas têm o seu salário, as pessoas têm os seus benefícios, as pessoas têm o seu ambiente de trabalho, e talvez só um líder seja o problema, mas o ambiente em si, os colegas e tal, seja muito bom. Mas elas podem até se sujeitar a passar por isso pelo bem de sua família, pelo bem de sua casa, pelo bem de seus filhos. Mas quando a gente lidera no departamento do ministério dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação, por força não vai funcionar. Porque, principalmente hoje, no nosso Brasilzão, que a cada uma esquina tem uma igreja, você tem que liderar na verdade, e lidar com seus erros, e liderar pelo propósito, pelo exemplo. Tanto é que Paulo vai dizer isso nas suas recomendações para as pessoas que querem almejar serem um líder, um obreiro,
um diácono, um pastor, etc. Liderar pelo exemplo, pelo propósito. E o nosso último erro que eu separei é querer ser lembrado pelo que fez. Como assim, Jonathan? Vamos lá. Já passei por isso, fui tratado nisso, porque normalmente nós queremos ser lembrado pelo que fazemos. Tentar de novo. Pelo que fazemos. Os eventos que fizemos, o que damos para o grupo, o que deixamos de fazer, o que arrecadamos. Quantas pessoas tinha quando a gente começou e agora quando a gente está saindo, quantas pessoas tem? O que o grupo conquistou no todo? Queremos ser lembrados por isso. Mas as pessoas, aceitando você ou não, elas não vão te lembrar pelo que você fez. Mas elas vão se lembrar da sua liderança pelo que você era. Como assim, Jonathan? Exatamente isso. Isso dói muito, porque você como líder e eu como líder, nós fazemos muito. Nós abrimos mão de muitas coisas. Somos o exemplo de dedicação. Acabamos nos dedicando mais do que outros. Mas nunca vamos ser lembrados pelo que fazemos, mas quem nós éramos. E o que eu quero dizer, no final das contas, o que eu quero dizer com isso? Na hora que o seu liderado precisou, você estava lá. Além da rotina, além do processo, além da administração do seu ministério, além de tudo isso, na hora que ele precisou, você fez o que precisava ser feito para ajudar aquela pessoa. E isso vai marcar a vida da pessoa. No momento que ela precisava de um ombro amigo, você estava lá. No momento que ela precisava, que a família dela estava precisando de alguma coisa, você reuniu o grupo e propôs uma solução para ajudar, uma vaquinha, uma oferta todo mês para ajudar essa pessoa. Isso, as pessoas lembram, marca a vida das pessoas. E nós não vamos ser lembrados pelo que fazemos, mas quem nós éramos. E eu sei que é difícil nós entendermos isso, porque normalmente o fazer, o que eu acabei de te dar um exemplo agora, de ajudar uma pessoa na necessidade com a família dela, com uma vaquinha todo mês, com uma oferta na vida dessa pessoa, por exemplo, é uma coisa que você está fazendo. Mas isso não reflete, a ação não reflete o fazer por fazer, mas reflete o seu coração, quem você é, a preocupação que você tem com os seus líderes e seus liderados, com as pessoas que estão dentro do seu departamento. Você soube que aquela pessoa estava desempregada, você conseguiu ajudar. Você soube que ela estava triste, você não pôde ir socorrê-la naquele momento, mas você foi lá na casa dela, ficou com ela, atendeu ela, ouviu ela, ajudou ela no que você podia fazer. Você estendeu a mão, não julgou, orientou segundo a Bíblia, discipulou segundo a Bíblia, tudo isso. E você vai ser lembrado por isso. Não vai ser lembrado pela quantidade de ensaios, pelos eventos que vocês fizeram. Eventos são conquista do todo, mas essa conquista do todo só vem depois de um grupo que está comprometido com o propósito, de um grupo que tem um líder e que sabe que seu líder está ali pelo seu grupo. E isso faz toda a diferença, faz enorme diferença. É só você pensar nas pessoas que realmente marcaram sua vida. O que marca a sua vida não são só os resultados particulares. Olha, eu consegui o dobro da meta que foi estabelecido pela empresa. Essa meta você bateu esse mês. Semana que vem tem outra meta. Então você não fica preso nisso. Você sempre está correndo atrás da próxima meta. Você sempre está correndo atrás da próxima meta. Só que a diferença é quando você faltava muito pouco para conseguir bater a meta e o seu colega fez a venda, só não fechou a venda e te mandou aquela venda para você finalizar, para você conseguir bater a meta. E aquela pessoa, você tem um respeito, uma admiração muito maior pelaquela pessoa, porque ela não tinha nada a ver com o seu problema, ela não tinha obrigação nenhuma, mas ela lembrou de você e te ajudou você a chegar, porque ela acreditou que se ela chegasse, você não chegasse, não seria um ganho todo da equipe. E essas coisas marcam a vida das pessoas. E nós, como líderes, temos que entender que, apesar de termos várias estratégias, existem vários métodos aqui na nossa internet de pessoas que ensinam, faça isso, faça aquilo. E o seu grupo vai prosperar, vai crescer.
Mas no final das contas, o que vai fazer o seu grupo permanecer e ter pessoas que são realmente comprometidas com o grupo vai ser a visão de propósito. E um líder que eles sabem, essa é a verdade, um líder que eles sabem, que está preocupado com cada um deles, está ali para os servir. E é o exemplo que Cristo deixou para nós. Quando ele pega a toalha, coloca em seus ombros e lava os pés dos seus discípulos, ele estava dando um exemplo. Eu sou o maior, mas estou aqui para servir os menores. Pense sobre isso, sobre essas quatro atitudes que um péssimo líder tem, e começa a tentar e pensar e tomar ações que vão te levar para um líder excelente. Talvez o seu grupo não multiplique do dia para a noite, mas você vai começar a ver atitudes diferentes nas pessoas, porque com o tempo a gente vai começar a mostrar para elas que nós não queremos liderar por força, por imposição, nós queremos liderar por propósito. As pessoas tenham a visão clara do propósito, as pessoas tenham a visão clara do que fazem, para que fazem, e com as nossas ações, como nós lembramos dela. Quando aquele seu jovem, aquele homem, aquela mulher que está toda ferida, toda errada da vida, você consegue lembrar dela, juntar o grupo para orar por ela, a juntar as irmãs, o seu grupo para fazer um benefício que impacta a vida desse liderado. Essa pessoa vai ficar marcada. Não só ela, mas as pessoas que vão ajudar vão ser marcadas também, que vão ver um líder e não só está preocupado com a performance do seu grupo, ou ver um líder que não só está preocupado com os números quantitativos do seu grupo, se tem 10, se tem 20, se tem 50, mas está preocupado com pessoas, e isso faz totalmente diferença. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça de acessar o link, acessar o nosso site que está aqui na descrição. E eu fico te esperando até o próximo episódio, querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.